Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias e novidades do Vascão. Pessoal, de novo aí, mais uma vez, passa ano, entra ano, e de novo a Crefisa é especulada novamente no Vasco. Vamos entender mais uma vez essa possibilidade, a Crefisa está de saída do Palmeiras, realmente foi confirmado. Vamos falar também aqui da proposta aí pelo Leandrinho, a gente já falou de 37 milhões, mas poderia chegar a um valor superior a isso aí. Vamos falar também de jogadores em alta e também em baixa aí no Vasco, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, bastante criticado aí pelos torcedores vascaínos, o Payet vem vivendo a sua fase menos decisiva aí com a camisa do Vasco. Desde junho, o francês soma apenas uma assistência na cobrança de escanteio para o gol do João Vitor aí contra o Vitória, cara, algumas semanas atrás. O Payet nunca havia ficado tanto tempo sem participar de maneira direta aí com a camisa do Vasco. O máximo havia sido 5 jogos seguidos, 2 vezes em 2023 e uma no início desse ano de 2024. E também a baixa intensidade do jogador nos jogos vem mostrando muito bem que ele não está tendo o preparo físico ideal para continuar atuando no futebol brasileiro, né? Está muito abaixo dos outros atletas. O Payet não dá intensidade alguma ao time do Vasco, ele é o camisa 10, o grande responsável pela criação do time do Vasco, e eles vêm sendo muito criticados pelos torcedores, porque os torcedores estão vendo ele andar em campo, né? Ele não fazer, não ser decisivo, não dar passe importante para o Verratti. Muitas vezes durante o jogo você ouve muito pouco falar do Verratti porque a bola não chega, né? Os responsáveis por isso são os meios de criação, claro, também tem os laterais. O Piton já ajuda bastante, absurdamente, mas o Payet tem que ser o maior responsável nessa criação no meio campo do Vasco. E o condicionamento físico dele não está sendo o ideal, ele não está conseguindo ajudar o time do Vasco, não é criativo, muito longe de ser o Payet dos tempos finais ali de Olympique de Marseille, né? Nem tô falando no auge, nem muito menos, longe disso, né, cara? Já na reta final dele de Olympique de Marseille, e principalmente ali no início, quando ele chegou no Vasco, ele não tá conseguindo fazer absolutamente nada em comparação a essas duas épocas aí da sua carreira, né? E nesse ano ele tá vivendo, sem dúvida nenhuma, a sua pior temporada como jogador profissional. Muito abaixo, parecia ser um ano extremamente promissor pro Payet. Chegou fino, né, na pré-temporada, o cara estava esbelto, jogando muito bem, ajudando o Vasco no Campeonato Carioca, carregou o Vasco ali, mas não conseguiu dar sequência, teve lesões, é verdade, mas na volta dele aí no Campeonato Brasileiro, muito abaixo, muito mal, pouco decisivo, vem sendo bem criticado pelo torcedor vascaíno. A gente ainda tem uma mínima esperança dele poder dar a volta por cima, porque é o Payet, né, um jogador que tem qualidade técnica indiscutível, mas o físico do atleta já não está colaborando. Pode ser que na cabeça dele ele queira ajudar, mas o corpo não está respondendo da maneira que ele gostaria de estar fazendo aí dentro de campo, né? Mas são coisas que estão acontecendo com o Vasco e no final da temporada o Pedrinho, na minha opinião, tem que sentar com o Payet, agradecer pelos serviços prestados e buscar um outro camisa 10. O mercado já temos, que é o Coutinho, né? Mas vai precisar de trazer um outro meio de criação, na minha opinião, para o time do Vasco, caso o Payet não permaneça, porque um jogador com vencimentos de 1,5 milhão, que entrega pouquíssimo, como ele vem entregando essa temporada, não sei se é benéfico ao Vasco manter um jogador que vai fazer 38 anos, ganhando 1,5 milhão, que deu somente uma assistência aí nos últimos jogos, né? Com certeza é bem complicado, na minha opinião. O Payet está muito em baixa, perdeu o prestígio com o torcedor ainda sonha, como eu falei, com a retomada dele. Se falou na possibilidade dele jogar junto com o Coutinho, isso é totalmente impossível. O time do Vasco não vai conseguir ter aquele combate no meio campo. O Coutinho vai ter com quem dialogar, mas na hora da recomposição o Vasco vai sofrer demais, vai sofrer muito. Com certeza aí, esperamos que o Rafael Paiva consiga resolver essa questão do Payet, deixa ele um pouquinho no banco, para ele tentar recuperar um pouco mais, né, cara? Entrar no segundo tempo pode ser que seja mais interessante para o jogador, só que por outro lado o Coutinho também não está 100% para utilizá-lo já logo de cara, já há muitos minutos aí, já iniciar a partida como titular, né? A tendência é que ele volte a tentar ser titular no time do Vasco após o jogo de ida pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. De acordo com o jornalista Tébaro Schmidt, esse seria o prognóstico aí do Vasco, da diretoria do Vasco e também da comissão técnica para utilizar o Coutinho depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Possivelmente ele não será titular no jogo contra o Cruzeiro
e também no jogo de ida pela Copa do Brasil, que será lá na Arena do Galo, o primeiro jogo. Mas quanto à situação do meio campo do Vasco, um jogador foi muito elogiado pelo Rafael Paiva, que foi o Maxime Domingues, que fez a sua estreia contra o Palmeiras. O próprio treinador revelou que é muito recente a chegada aí do jogador, é um atleta muito inteligente, com a capacidade de passe muito alta, passa muito bem, constrói muito bem, conhecendo melhor o dia a dia do jogador. O treinador disse que vai encaixar ele da melhor maneira possível na equipe. Mas ele disse que é um jogador que vai agregar em muito aí ao elenco vascaíno, né? Com certeza deu pra gente ver pouca coisa do Maxime Domingues, mas o tanto que deu pra perceber dele ali, viu que é um jogador que chama o jogo, é um jogador que, tipo um motorzinho, né? Corre bastante ali, parece ter uma boa técnica, como disse o Rafael Paiva, tem um bom passe. Torcemos aí para que realmente aconteça o Maxime Domingues do Vasco, né? Que ele deslanche e ajude o Vascão aí, quem sabe, talvez na criação no meio campo, a função que está sendo carente, nesse momento aí de recondicionamento físico, tanto do Coutinho e o Payet em baixa. Esperamos aí que, quem sabe, o Maxime Domingues possa surgir como uma opção para ser esse 10 ali, esse meia de criação, até o Coutinho estar 100% para atuar os 90 minutos aí com a camisa do Vasco. Deixem nos comentários o que você acha aí do Payet estar em baixa, quem sabe o Maxime Domingues podendo ser uma possibilidade, e o Coutinho ainda naquela fase de recuperação ainda não está 100% para atuar desde o início da partida. Bom, pessoal, ontem a gente falou aqui a respeito de uma proposta aí do Al Ain dos Emirados Árabes de quase 37 milhões de reais pelo lateral esquerdo Leandrinho. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, no último dia da janela, o Vasco recusou uma proposta aí pelo jogador, realmente confirmando essa informação. Eu cheguei até certo ponto a duvidar um pouco aí quando saiu essa informação inicial, mas realmente chegou essa proposta e o Vasco teria rejeitado por entender que o valor era abaixo do potencial do jogador. Por sua vez, a investida do clube dos Emirados Árabes poderia chegar a 8 milhões de euros, um pouco mais de 42 milhões de reais na cotação atual. O clube e o próprio Leandrinho entenderam que ele vem progredindo bastante e que no primeiro ano como profissional ele já tem uma boa média e com certeza o Vasco entende que ele deverá ser um jogador para valer o dobro, talvez, né, cara? Talvez o Vasco vender por 70 milhões ou mais de 70 milhões aí. Com certeza é um valor que eu achei estranho o Vasco recusar pela fase financeira que o nosso clube vive, né? O Vasco precisa de dinheiro, só que ao mesmo tempo entende que não dá para se desfazer de todos os seus ativos a preço de banana. Mas esse preço eu não considero de banana, mas pelo potencial do Leandrinho, pode ser que ele venha a ser um jogador que chegue a valer muito mais do que isso. Uma posição escassa no futebol mundial, né? Poucos clubes têm laterais esquerdos de qualidade e o jogador sendo melhor trabalhado, o potencial dele sendo atingido ao máximo dentro do Vasco, pode ser que o Vasco ganhe muita grana vendendo ele no futuro, né? Mas a diretoria entendeu que não era o momento e o jogador segue normalmente aí no Vasco. E seguindo aí com o nosso girão de notícias, cara, mais uma vez aí de novo, a especulação da Crefisa no Vasco, cara. Acho que desde 2019, quando eu criei esse canal que vem se falando na Crefisa no Vasco, de acordo aí com as informações do jornalista Leonardo Baran, a Crefisa pode estampar a camisa do Vasco em 2025, caso deixe de patrocinar o Palmeiras na próxima temporada, após a Leila Pereira admitir que não irá renovar o contrato que se encerra no fim de dezembro agora lá com o Clube Paulista. O jornalista afirmou que há conversas nesse sentido, mas o acerto só seria sacramentado após a eleição no Palmeiras, onde a Leila Pereira tenta se reeleger. Caso ela perca lá a presidência do Palmeiras, a Crefisa irá sair totalmente do Palmeiras e pode ser uma possibilidade aí para patrocinar o Vasco. Uma outra possibilidade da Crefisa chegar ao Vasco, caso saia do Palmeiras, pode ser que mantenha o interesse, ou melhor, que volte o interesse em comprar o name rights lá de São Januário, o que seria algo interessante para o Pedrinho, que já tinha até meio que um acordo com o José Roberto Lamarca, né, dono da Crefisa, dos grupos lá da Crefisa, lá das empresas que são geridas por ele. Com certeza seria uma possibilidade, já que a reforma de São Januário vem encontrando aí alguns empecilhos. Não sabemos como que está a questão também do name rights lá, se o Pedrinho já achou um novo comprador, se tem alguma empresa em mente aí podendo comprar o nome de São Januário quando o nosso estádio estiver totalmente reformado. Só que agora não sabemos como que realmente vai ficar essa questão da Crefisa, se vai proceder essa informação trazida pelo jornalista Leonardo Baran. Fato é de que pode existir sim o interesse em patrocinar, mas temos a Betfair como patrocinadora master do Vasco, que vem fazendo um ótimo trabalho, paga muito bem o Vasco. Não sabemos aí como vai ficar essa situação, né? Deixa nos comentários o que você acha da Crefisa no Vasco, se você acredita, mais uma vez, nessa novela que se arrasta por anos. Bom,
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.